Vereador Ricardo Pericá, Solidariedade. Boa noite, senhor presidente José Carlos Vicente. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite, assistência, equipe da TV Win. Bem, dois assuntos, vou falar da Ampla. Eu estava até de saída, que tinha um compromisso, mas importante a fala do vereador Mariola, trazendo esclarecimentos, e eu vou tocar nesse assunto, mas acabou o assunto também, né, do professor Paulo, que me aguça bastante essa questão do Partido dos Trabalhadores. Eu vou fazer um comentário aqui, de uma certa forma, voltando atrás. Existe uma lei, Paulo, que ela passou a interferir muito na vida do parlamentar. Na verdade, a interpretação da lei. Essa interpretação da lei de fidelidade partidária do governo PT para cá, houve essa interpretação por conta de uma ação movida pelo DEM, e o Supremo Tribunal passou a definir, e aqui vários vereadores sofreram o processo de cassação do mandato, eu acho que o próprio Mariola, Dilson Drummond, e foi um tal de vereador pedir mandato do outro, uma confusão muito grande dessa lei que passou a ser comentada de 2006 para cá, chamada Lei da Fidelidade Partidária. E o que motivou isso? O que motivou isso foi o Partido DEM, que perdeu assim abruptamente vários parlamentares para partidos da base aliada do governo PT. E um quebra-cabeça disso tudo, que me fazia assim pensar, era que o partido PT, eu era do partido PT, perdão, do PDT. O partido PDT teve vários candidatos ainda com Brizola vivo. Foi uma coisa assim que ninguém conseguia entender. Os parlamentares, ao se elegerem, antigamente, antes do PT, em épocas passadas, era muito comum, no decorrer do mandato, os candidatos trocarem de partidos, porque deslumbrava uma ideologia aqui, deslumbrava um partido acolá. Mas com a entrada do PT, quando o Lula assumiu, antes do Lula assumir, em outubro, quando o Lula ganhou a eleição, no outro mês, houve uma debandada de candidatos, assim, mas uma coisa que jamais foi vista na história do país. E hoje a gente sabe que essa debandada foi justamente a questão do mensalão. Porque foi uma proposta de se tomar conta do país através de se ter o Congresso em suas mãos, onde vários candidatos eleitos pelo partido, antes até de tomar posse no partido, saíram do partido para ir para o partido da base aliada. Aqui mesmo em São Gonçalo, a amante do prefeito, Helene Costa, foi eleita pelo PDT, feliz no PDT, todo o seu discurso era de muito alinhamento com o Leonel Brizola. Ela, em novembro, foi para o PTB do Roberto Jefferson para se associar lá ao grupo do Lula. Ali já era a montagem do mensalão antes do Lula tomar posse, antes dos congressistas tomarem posse. Esse é o quebra-cabeça, ninguém tem dúvida disso, que houve o mensalão. Uma coisa muito clara, né? Ainda aquela dúvida, né, de que o Lula não sabe de nada, porque a história diz o seguinte: tinha duas chances para Lula ali. Ou ele assumia que fazia parte da quadrilha, do esquema do mensalão, ou ele se colocava como um presidente omisso, que as coisas estão acontecendo, ele não sabe de nada. Isso aí também aconteceu numa cidade. Teve uma cidade que tinha um candidato que ele tinha uma fama de boiola que ninguém conseguia tirar isso dele. Mas ele tinha muitos votos na igreja, e ele estava vendo que os votos da igreja estavam se perdendo por conta dessa fama. Os pastores já não aceitavam mais ele entrar na igreja porque ele tinha uma fama de boiola. Então ele resolveu divulgar que ele era corno na cidade. A irmã chamava os vereadores para falar, dizia que o irmão era corno. Por quê? Porque o corno a igreja aceita. Agora o boiola não era aceitado. Então o Lula preferiu dizer que era um presidente omisso para não dizer que era ladrão, né? Mas eu não sei o que é pior. Mas enfim, deixa eu entrar no assunto da Ampla agora. Senhor presidente, a colocação... A parte, vereador. Sim. Boiola não, homossexual.
Mas não é aqui em São Gonçalo não, tá? Não, tudo bem, não falei nada. Eu só pedi para que... Mas o... Oi? Nessa cidade lá eu não lembro se o rapaz era político não. Mas o Mariola fez uma colocação muito importante. E eu tenho buscado a gente tentar trazer um esclarecimento melhor para a população. E o Mariola falou da questão dos deputados que têm que ser convocados para estar aqui presente. Porque a Ampla, de um tempo em diante, ela passou a usar o poder jurídico. E no poder jurídico ela sempre colocou de que ela está na esfera federal. Nós conseguimos, o vereador Mariola participou também, de uma audiência pública em Brasília, através do deputado federal Pezão, que era da cidade de Magé. E nessa audiência pública, a Ampla fez questão de registrar para os congressistas que não aceitaria a fala do vereador Ricardo Pericá, que era convidado oficial lá em Brasília para estar presente naquela audiência pública. Então eu não pude falar, né? E os vereadores também, Mariola, nós não pudemos fazer uso da palavra lá, porque a Ampla, ela notificou o Congresso dizendo que só responderia e só participaria se fosse uma convocação para responder aos deputados federais, porque a jurisprudência dela é federal, né? A concessão dela parte de Brasília, né? Diferente, por exemplo, da SEDAI, que nós temos, a SEDAI tem uma concessão dada pelo município, que seria do município aqui, o direito para cuidar da distribuição das águas aqui na nossa cidade. Então, Mariola colocou muito bem. E eu acho que nós temos que trabalhar amanhã, Mariola, para convocar o governador, ex-governador Garotinho, que foi deputado federal, segundo mais votado pela cidade de São Gonçalo. Ele obteve 51 mil votos aqui na cidade de São Gonçalo. 8. Em São Gonçalo? Acho que foi 51, não? É. E o deputado Edson Ezequiel teve 61, se eu não me engano. Algo parecido. Mas se eu errei para menos, foi melhor, para não dizer que eu estou aumentando. Concedida a parte, meu. Obrigado, vereador Pericá, pela parte. Parabenizo Vossa Excelência por esse comentário. Mas eu duvido que esse cidadão e deputado federal Antony Garotinho tenha a hombridade de vir nesse município para defender o interesse do povo gonçalense. Porque é muito fácil vir em São Gonçalo, ganhar quase 60 mil votos e só ficar no blog dele contando um monte de história, fazendo um monte de denúncia e defender o interesse da população gonçalense. Eu acho que se não for o segundo, deve ter sido o terceiro maior colégio eleitoral dele a nível de votação. E eu não vejo, procure aí nos canais, procure lá na Câmara de Deputados, quanto o Garotinho disponibilizou para o orçamento do município de São Gonçalo, das emendas dele, nada. Então eu faço aí um alerta e até duvido que ele venha, porque infelizmente o único interesse dele no município é o voto. Obrigado, vereador Pericá. É bem colocado a audiência segunda-feira, e eu fiz uma colocação no meu Facebook, está lá desta semana. Eu coloquei os 13 ou 23 ou 16 deputados federais mais votados em nossa cidade. Por isso até eu fiquei um pouco com esses números na cabeça. Então eu vou até retornar a esse local para convidar, né? Seria melhor convidar os deputados, né? Os candidatos mais votados na cidade. E temos aí o Dr. Dilson Drummond, que participou também da luta contra a Ampla. Temos aqui o Marcelo, que é o seu filho representante. Vamos pedir que o Marcelo peça que seu pai esteja, que compareça aqui, né? E todos os deputados federais. Mas aí eu gostaria até de solicitar a ajuda de todos aqui, dos candidatos do PT, né? Aqui temos alguém do PR, e temos o Vinícius. Vinícius, você que é um representante hoje do PR aqui, poderia nos ajudar a informar ao deputado federal Antony Garotinho, né?
que haverá essa audiência pública de Brasília aqui, que ele possa ou mandar um representante, ou participar, né, se ele puder estar nessa, mas ele manda um representante e vem na próxima. Então, eu acho que, desculpe até, Mariola, mais importante até do que a audiência, senhores, é a gente estar esclarecendo para a população de que eu acho até, não sei se talvez seja até mais importante do que a nossa audiência, é trazer o esclarecimento para o cidadão de que os deputados federais têm a responsabilidade dessa tarefa de defender a população gonçalense contra esse mau serviço, contra esse absurdo, esse abuso que essa empresa comete aqui em nossa cidade. Porque as pessoas têm que entender que elas não votam só em vereador. Elas votam em senador, em governador, em presidente, em deputado federal, deputado estadual, né? E não adianta, às vezes, cobrar do vereador uma tarefa que o vereador não vai obter êxito. Como cidadão, eu fui para a rua, eu briguei, eu botei carro de som, e fomos a Brasília, tivemos o acolhimento Senhor vereador, lá, um minuto para concluir, por favor. Tivemos o acolhimento do senador lá, da Igreja Universal, o Crivella, que ajudou com material, mas então é importante que a gente agora venha a elucidar para a população que aqueles deputados que tiveram voto, e vamos dar a oportunidade deles estarem aqui e mostrar, né, por que receberam os votos. Né? Então, muito importante a colocação do vereador Mariola, e eu gostaria de contar com a ajuda dos que estão presentes na sessão de hoje, o vereador Russo da Marmoraria, né, o vereador Alexandre Gomes, que deve ter seu deputado federal também, né? E eu vou procurar também os deputados federais que eram do meu partido, vou procurar saber se tiveram voto aqui na cidade, né? E a gente possa, através do Facebook, através de um ofício ainda, porque amanhã dá tempo da gente, conversei com o vereador Mariola, a gente fazer uma R amanhã para o Antônio Garotinho e para os pelo menos 5 mais votados, para que eles possam estar presentes aqui e que a gente venha mostrar esse convite aqui na audiência e dar um espaço para que eles possam estar nos ajudando nessa batalha contra a AMPA. Obrigado, senhor presidente.